Amigos, sejam bem-vindos! Hoje é dia de Conectando com Inteligência. Hoje é dia de você aprender um pouco mais sobre autoconhecimento. Sempre o Conectando com Inteligência traz um tema que vai ajudar você a se aprofundar mais dentro do autoconhecimento, dentro dessa gestão das emoções que você precisa colocar em prática na sua vida. Então hoje eu quero falar com você sobre aprenda a dizer não para si mesmo. Você consegue dizer não para você? Olha só que interessante. Talvez você até então não tinha parado para pensar sobre essa questão de o quanto você consegue falar não para você. Eu sei que você sempre escuta por aí que na vida a gente precisa falar não para as pessoas. A gente precisa aprender a dizer não, porque o não ele é libertador. Quem tem essa prática sabe o quanto é prazeroso, muitas vezes, você conseguir falar não para uma pessoa. Assim como a dificuldade em dizer não para as pessoas, ela também te prejudica. Mas hoje eu quero falar com você o quanto você consegue falar não para você. Você consegue? Isso é algo assim que você tem facilidade? Então eu vou te trazer aqui algumas dicas, eu vou trazer aqui algumas reflexões para você poder avaliar se no seu dia a dia, se na sua rotina, se na sua vida, você consegue falar não para você. Mas claro, eu preciso pedir para você que ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição aqui no YouTube ou até mesmo nas plataformas digitais como Spotify. Por quê? Porque você acompanha o Conectando com Inteligência tanto no YouTube quanto no podcast, nas plataformas digitais. Então, faz a sua inscrição no canal e compartilha este vídeo com amigos, familiares, com pessoas que você entende que buscam conhecimento, que querem crescer e querem avançar, ok? Então vamos lá. Para quem vai anotar, é importante, papel e caneta na mão, sempre recomendo que você anote. E é interessante porque quando você anota, repare isso, tem muita coisa que você foi para um treinamento ou assistiu algum vídeo e você anotou e depois você nem olhou o que você anotou, mas só o fato de você ter anotado, ali aquilo já fixou no seu cérebro e você lembra até hoje, você teve aquele aprendizado. Por isso que é sempre importante você estar anotando, ok? Vamos lá, gente. Por que muita gente tem dificuldade em dizer não? Não, agora não é mais o não para as pessoas, é o não para si mesmo. Mas deixa eu te explicar primeiro qual é a dificuldade de você falar não para as pessoas, para facilitar aqui o seu entendimento. A dificuldade que você tem em falar não para as pessoas, ela tem um fundo emocional. Então, exemplo, quando alguém pede algo para você, que você sabe que você não poderia aceitar aquilo, ou você não poderia realizar aquilo, ou você não poderia dar aquilo para a pessoa, você já parou para pensar por que você não conseguiu falar não para ela, sendo que você tinha a clareza de que você não tinha condições de fazer? Por que eu falei da questão emocional? Porque por uma necessidade de você se sentir aceito, por uma necessidade emocional, porque você quer se sentir acolhido por aquela pessoa, porque você quer às vezes ganhar um parabéns no final, ou você quer ganhar apenas um muito obrigado. Porque quando alguém te pede algo que você aceita sabendo que não poderia aceitar, o que tem por trás disso? É o fundo emocional. É a reação da pessoa diante de um sim que você falou. Mas só que para eu poder falar para você sobre essa questão de você começar a falar não para as pessoas, eu preciso te ajudar a falar não para você. Você tem essa facilidade? Você consegue falar não para você no seu dia a dia? Diante dos pensamentos que você tem, o quanto você consegue falar não para os pensamentos que você tem? Vamos lá. É como se eu estivesse falando com um Cleiton interno, para facilitar aqui o seu entendimento. As coisas que o Cleiton quer fazer, eu consigo falar não para ele? Eu consigo me posicionar? Ó, vamos fazer o seguinte. Desculpa, vamos fazer o seguinte, eu vou te explicar aqui. Repare como funciona esse processo. Você tem uma ideia, você quer fazer algo e você começa a contar uma história para você. Você começa a buscar justificativas para aquilo que você quer fazer, para aquilo que você decidiu fazer. O problema é que
essa história que você conta para você é uma história que quem construiu foi você. Então, se foi você que construiu, como que você mesmo vai se confrontar e falar assim, olha, não vou fazer? Eu tô te trazendo isso aqui, deixa eu pegar um exemplo para facilitar aqui o seu entendimento. Talvez você já em algum momento pensou em fazer um regime. Vamos lá. Muita gente, segunda-feira é o dia oficial do regime, ok? Então vamos trazer para essa linha aqui de entendimento para facilitar para todo mundo. Então no final de semana, geralmente no domingo à noite, você vem aquele peso na consciência porque você comeu demais no sábado, porque você comeu demais no domingo. E aí você começa a contar ali uma história para você, falar assim, poxa, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso cuidar da minha saúde, eu não posso ficar acima do peso como eu sei que eu estou, então não é legal. Então você começa ali um conflito interno, contando uma história, e você fala assim, poxa, a partir de amanhã eu vou fazer um regime. Vou fazer um jejum intermitente, não importa, eu vou fazer um regime. Ok. Isso no domingo à noite, quando a barriga está cheia, quando a consciência está pesada, você toma essa decisão. Perfeito. Você vai dormir, você descansa. Na segunda-feira você já acorda com fome, você vai tomar seu café. Quando chega na hora do almoço, você não se recorda muitas vezes do que você combinou de estar fazendo naquele dia, mas vamos imaginar que você se recorde. Poxa, hoje eu prometi que eu ia comer salada no almoço. Qual é a história que você conta para você? Você fala assim, poxa, mas eu já trabalhei bastante, hoje foi mais puxado do que na semana passada, hoje eu tive que fazer coisas que eu não fiz. Pode ver, você começa a contar uma história para você e você não consegue falar não. O que é o falar não? É você chegar para você e falar assim, não, você vai comer salada porque ontem você se propôs a fazer isso. Então, é isso que eu estou falando para vocês, que eu preciso que você entenda, é você falar não. Por quê? Porque você se propôs a fazer algo, mas você contou uma história para você e você acabou fazendo diferente daquilo que você tinha proposto. Então isso quer dizer que você não falou não para você. Você mudou a conversa no meio da história e está tudo bem. Olha, deixa eu te falar algo, não está tudo bem não. Você não pode achar que isso aí é normal. Então, é sobre isso que eu estou falando. Você quer um outro exemplo? Quantas coisas você já falou que você se arrependeu, mas na hora você sabia que não poderia ter falado aquilo? Quantas coisas você já compartilhou que você sabia que não deveria ter compartilhado, mas você não conseguiu falar não para você? Olha, não fala com essa pessoa. Não ofende essa pessoa. Não empresta o dinheiro para essa pessoa. Internamente veio esse pensamento. E você não obedeceu. Por quê? Simplesmente porque você contou uma história para você que justificasse aquela ação. Então, sabe por que eu trouxe esse tema? Eu vou te explicar a profundidade, então, desse tema. Porque todos os dias é isso que a gente faz. Você já parou para pensar como sua vida seria diferente se você realmente conseguisse falar não para algumas coisas que você quer fazer? É muito fácil você entender. No seu dia a dia, você faz o que você gosta ou você faz o que é preciso? Você tem problema com procrastinação? Deixa eu te falar então uma coisa. Sabe por que você tem problema com procrastinação? Vamos fazer o seguinte, quem aqui tem problema com procrastinação que está assistindo esse vídeo? Comenta aqui no vídeo. Cleito, eu tenho problema com procrastinação. Escreve aqui. Eu já vou te explicar por que você tem problema com procrastinação, mas eu quero ver você escrever aqui. Escreve aqui, ó. Eu tenho. O primeiro passo para você resolver um problema é você assumir que ele existe, ou é você identificar que ele existe. E a procrastinação é um problema de muitas pessoas. Por isso que eu estou te perguntando se você tem problema. Porque olha só, se você não tem problema com procrastinação, então não tem nada para resolver. Mas a partir do momento que você assume que você tem, por isso que eu pedi para você escrever, e para algumas pessoas é necessário escrever, porque aí a ficha dela vai cair, que ela realmente tem um problema. Por isso que eu estou pedindo para você escrever. Por quê? A procrastinação nada mais é do que uma historinha que você contou para você diante de algo que você deveria fazer. Então a procrastinação ela te acompanha todos os dias porque você não sabe falar não para ela. Vou facilitar aqui, ó. Lembra lá do regime? Ah, hoje eu tenho que comer salada. Ah, mas eu quero comer um arrozinho, um bife que tá gostoso. Ó, procrastinou o seu regime. Se você falasse não para procrastinação, não, hoje eu começo o meu regime, eu vou comer a salada. As atividades do seu dia a dia.
Se você falasse não para a procrastinação, quando você lembra que você precisa fazer aquilo, como que seria a sua vida? Se você não procrastinasse, desculpa, se você não procrastinasse tanto no seu trabalho, tanto na sua rotina, seja sincero, você estaria no mesmo nível que você está ou você estaria num outro patamar? Ou você já teria sido promovido? Então, a procrastinação, ela te acompanha no seu dia a dia porque você não sabe falar não para você. Para facilitar, você não consegue falar não para ela. Imagine que a procrastinação é alguém que está do seu lado te acompanhando ali, ó, te olhando. Aí você tem que fazer uma atividade. Vamos lá. O Cleito falou para eu anotar. A procrastinação, não, depois você anota. Você é bom de memória, depois você anota. Não, vou falar não para a procrastinação e vou fazer o que ele sugeriu. Gente, é isso. E é mais ou menos assim que você tem que pensar. Quantas atividades você já deixou de fazer simplesmente porque você não falou não para o seu emocional, não para a procrastinação, não para a preguiça. Vou pegar até um pouco mais pesado agora, a preguiça. Você se propôs a fazer algo e a preguiça não deixou. Eu costumo dizer, inclusive eu falei isso no último vídeo, que até para você descansar, você precisa se planejar. Então tem dia que você vai falar, não, porque hoje eu vou descansar, eu me propus a isso. Eu vou falar não para você, mas eu queria trabalhar. Não, mas hoje é dia de descansar. Mas eu queria sair para passear em um outro ambiente. Não, mas hoje eu me propus a fazer isso aqui. Então o quanto você consegue falar não para você. Gente, isso aqui é muito sério, porque isso aqui tem uma ligação direta com o seu controle emocional. Se eu não conseguir... Vou trazer agora para a minha vida, vamos lá, para te ajudar. Você imagina se eu não conseguisse falar não para o Cleiton? Se eu deixasse o Cleiton fazer tudo o que ele quer? Se eu deixasse o Cleiton falar tudo o que ele quer? Eu sempre falo para vocês que um dos maiores desafios que eu tenho no meu dia a dia, um dos maiores desafios que eu tenho diante do conhecimento que eu venho adquirindo ao longo desses anos, é lidar com o Cleiton. É lidar com as minhas emoções. Porque vocês não têm noção das coisas que passam na minha cabeça, porque o pensamento a gente não controla. Você vai controlar o que sai da sua boca. Você vai controlar as decisões que você toma, mas o pensamento não. Claro que o pensamento nada mais é fruto das sementes que você planta na sua mente. Como assim, Cleito? Me explica isso daí. Vou te explicar. Se você planta sementes boas, o que são essas sementes para facilitar para você também? As sementes que você planta na sua mente as coisas que você vê, as coisas que você ouve, as pessoas com quem você anda, com quem você convive, os ambientes, tudo isso, o ambiente que você frequenta, ali você vai plantar algumas sementes na sua mente. As pessoas que você convive vão plantar sementes na sua mente. As pessoas com quem você anda vão plantar sementes na sua mente. Então isso traz a sua linha de pensamento, a sua mentalidade. E aí, olha só, se você não tem um controle emocional, se você não frequenta ambientes de crescimento, de desenvolvimento, qual é a chance de você conseguir falar não para você? Eu comecei explicando para você que nós temos o hábito de contar histórias para a gente, porque esse é o processo, é isso que a gente faz. Então, que a partir de hoje, eu não vou falar para... Olha só, isso aqui é muito sério. Eu não vou falar para você que a partir de hoje você vai começar a falar não para você. Porque isso não é um processo simples. Falar não é renúncia. Renúncia aos seus desejos, renúncia àquilo que você quer fazer, renúncia àquilo que você gosta, porque tem momentos que aquilo que você gosta não deve ser feito. Tem momentos na vida que aquilo que você gosta não dá para fazer naquele momento, porque naquele momento eu preciso fazer o que é necessário. Então isso aqui é importante. Essa renúncia, que é o falar não que eu estou explicando para você aqui, é o grande desafio, porque ela tem uma ligação direta com as nossas emoções. Se você não está bem emocionalmente, você não vai conseguir falar não para você. Como anda a sua autoestima? Se a sua autoestima, na realidade, é uma baixa autoestima, você não vai conseguir falar não para você.
Como anda a sua segurança emocional? Porque se você emocionalmente não é uma pessoa segura, pelo contrário, você é uma pessoa insegura, você não vai conseguir falar não para você. Porque tudo isso leva você para o descontrole emocional. Então eu preciso alertar você sobre isso, para que a partir de hoje você olhe para você de uma outra maneira, internamente, através do autoconhecimento, e comece a falar não para você. Mas é o não para coisas negativas, é o não para coisas que te prejudicam. Exemplo, você sabia que você precisava dormir cedo, por que você foi dormir tarde? Porque você não falou não para você. Não vou ficar no celular até de madrugada. Não vou ficar no celular até tarde, porque eu preciso descansar, amanhã eu vou acordar cedo. Você sabia que você não deveria ter comido tanto, mas você não conseguiu falar não para você na hora. Não vou comer essa sobremesa. Não vou repetir essa sobremesa. Você sabia que você tinha que terminar aquele trabalho, mas você preferiu fazer outra coisa, porque você não soube falar não para você. As suas emoções te conduzem, e é isso que acontece, gente. Assim como as pessoas de fora, você tem dificuldade em falar não, porque as suas emoções te conduzem, e toda vez que você é conduzido pelas suas emoções, então isso quer dizer que não é você que está no controle da sua vida, são as suas emoções, e aqui mora um grande perigo, porque se você não consegue governar a si mesmo, você nunca vai governar nada, você nunca vai ter o controle de nada. E falar não tem uma ligação direta sobre essa questão. O quanto você já se prejudicou simplesmente porque você não disse não para você. Quantas coisas você já fez que você sabia que aquilo ali não era legal? Você sabia que você não deveria estar naquele ambiente. Você sabia que você não deveria estar falando com aquelas pessoas. Mas você não conseguiu falar não para você. Quantas oportunidades na vida você já perdeu? Porque você deixou de fazer coisas que você sabia que não eram legais, que não eram as, vamos dizer assim, deixou de fazer coisas que você sabia que eram necessárias e passou a fazer outras que não eram legais. E você fez essa leitura no momento, mas simplesmente porque você não falou, não vou fazer isso aqui porque é errado, e sim, vou fazer o que é correto, você acabou se prejudicando. E Cleito, por que você trouxe essa questão do não? Vou te explicar. Porque existem alguns benefícios quando você aprende a ter. Porque falar não para você nada mais é do que ter um autocontrole junto com a autorresponsabilidade, mas acima de tudo, através do autoconhecimento. Falar não para si mesmo é autocontrole junto com a autorresponsabilidade, acima disso, vindo do autoconhecimento. E existem alguns benefícios. Eu anotei aqui que eu quero compartilhar com você. Alguns benefícios de quando você começa a falar não para você. Vamos para o primeiro? Olha só que legal, gente. Olha que interessante. O primeiro ponto que eu anotei aqui. Quando você passa a dizer não para você, uma das coisas que acontece na sua vida, os seus objetivos e as suas metas, eles começam a ser atingidos, eles começam a ser alcançados. Vamos lá. Talvez um dos objetivos que você colocou esse ano é ter a sua vida financeira em ordem. Perfeito. No final do ano passado, quando você fez a sua avaliação do seu 2021, você descobriu que o 2022 a sua vida financeira tinha que estar em ordem. Correto? Perfeito. Começou o ano, você ainda lembrava desse objetivo, no meio do ano você perdeu, você esqueceu desse objetivo. Por quê? Porque na hora que você queria comprar algo que você ainda não estava preparado para comprar ou você não tinha condições para comprar, você não conseguiu falar não para você. Você foi lá, contou uma historinha para você e gastou o dinheiro. Você já sabia que o seu cartão de crédito tinha um saldo para pagar e não era baixo, e mesmo assim você continuou comprando. Imagina uma criança querendo as coisas e essa criança ela não tem um pai e uma mãe para falar não para ela. O que acontece com as crianças que quando querem algo não tem um pai ou não tem alguém para direcionar e para falar não, você não pode fazer isso? O que acontece com uma criança quando os pais deixam ela fazer tudo? Você já sabe o que acontece. As consequências, ela paga um preço alto depois. Será que eu posso falar que você, quando o assunto é autoconhecimento, você ainda é uma criança emocional? E por ser uma criança emocional, porque não sei se você sabe, criança não gosta de ouvir não. A criança gosta de tudo que ela quer
Ela precisa ter aquilo. Ela pediu algo, ela quer ter aquilo. E você? Será que você não está sendo uma criança emocional? Por isso que você não consegue falar não para você? Porque quando você quer uma coisa, você faz bico, você faz birra, você fica chateado, aí você fica contando histórias, você fica insistindo. Para você, isso tudo é interno, tá, gente? Que eu tô falando aqui. Poxa, mas eu mereço tanto comprar aquilo ali, eu trabalho tanto. E outra, se eu apertar um pouquinho, eu consigo pagar. Porque eu estava pagando tal coisa, eu terminei de pagar uma coisa. Olha a história que você conta para você. E você nunca percebeu que esse monte de historinhas que eu estou sempre falando aqui é o que está te prejudicando e por isso que os seus objetivos que você estabeleceu até mesmo para a sua vida não foram alcançados. Você tem um sentimento de que, poxa, parece que minha vida não está andando, parece que eu estou estagnado. Eu planejo, mas eu nunca consigo executar. Você não sabe o motivo? Uma criança emocional. Porque você está acostumado a fazer o que você gosta e não o que é necessário. Você não gosta de ouvir não. Já basta os nãos que eu escuto por aí, Cleiton. Eu também tenho que ouvir o meu não? Exatamente. É melhor você falar um não para você hoje, para amanhã você realmente conseguir viver aquilo que você sonha, aquilo que você quer. Hoje você faz o que é necessário, para amanhã você fazer o que você gosta. Esse é o processo. Então, o benefício de você falar não para você, o primeiro deles é seus objetivos e metas são alcançados com mais facilidade, numa velocidade maior. O segundo benefício, você melhora o relacionamento com as pessoas. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu começo a falar não para o Cleiton agora não fala mais o que ele pensa, não. A partir do momento que eu começo a falar não para o Cleiton agora, quando ele está nervosinho, quando ele está com raivinha, ele não sai brigando com as pessoas, não. Ele controla. Autocontrole. Então, automaticamente, se eu não falo o que eu penso, se eu não faço o que eu gostaria, se eu tenho esse autocontrole, o meu relacionamento com as pessoas vai melhorar. Quando alguém fala algo para mim, eu não fico atingido, eu não revido. Se alguém brigou comigo, eu não preciso brigar com a pessoa. Não, porque eu não sou igual a pessoa. Eu vou falar, não, você não vai agir igual a ela. Você não vai responder no mesmo nível que ela. Você não vai fazer com ela o que fizeram com você, porque fizeram com você e você sabe que aquilo é ruim. Gente, isso aqui é importante você entender. Olha, e esse benefício, gente, quanto vale para você ter um bom relacionamento com as pessoas? Quanto vale no seu dia a dia você estar bem com as pessoas do seu convívio, você ter um bom relacionamento com elas? Isso daqui é importante, eu preciso que você entenda. Esse é um dos maiores benefícios de você falar não para você. O relacionamento, ele melhora muito. Mas quanto vale isso para você? Você tem a real noção do valor que isso tem? Porque se você não tiver, por que eu vou falar não para você? Por que eu vou me anular de algo se eu não vejo um benefício nisso? Quer entender o benefício de ter um bom relacionamento? Quem que estraga o seu dia? É você ou é alguma pessoa? Quem tira você do sério? É você ou é alguma pessoa? Quem acaba com seus sonhos? Você vai perceber que muita coisa negativa tem uma ligação com pessoas, assim como milhares de coisas positivas também tem uma ligação com pessoas. Por isso que pessoas é algo tão importante. Jesus falava muito sobre isso. Por isso que você falar não para você, esse é um dos benefícios. Terceiro ponto que eu anotei aqui, ó, você diminui o seu grau de arrependimento. Sabe por quê? Os erros que você cometeu na vida foi porque você não conseguiu falar não para você em determinado momento. Aquilo que você queria fazer. Como é que eu vou te explicar? A decisão errada que você tomou. Você sabia o que era certo e mesmo assim você foi lá e fez o que é errado. Então, o seu grau de arrependimento, o nível de arrependimento, ele diminui. Você não precisa se desculpar agora com as pessoas porque você falou o que você gostaria, porque você desabafou. Você não precisa ir lá pedir perdão agora porque eu não vou falar. Autocontrole, autorresponsabilidade, porque isso é o certo a ser feito. Então ele diminui o seu grau de responsabilidade, de arrependimento. Isso é importante. Quarto ponto que eu coloquei aqui, ó, quando você aprende a falar não para você, você passa a fazer o que é certo. Você é muito mais assertivo na sua vida. Os erros diminuem. Porque agora eu não estou agindo mais pelas minhas emoções. Gente, você já reparou que toda vez que você toma uma decisão com base na sua emoção,
uma decisão com fundo emocional, aquilo te prejudica muito. Pode ver, se você está muito chateado, você se arrepende de ter tomado uma decisão porque você perde uma oportunidade. Se você está muito feliz, você também vai se arrepender depois de ter tomado uma decisão, porque em momentos de felicidade, em momentos que estamos motivados, que estamos eufóricos, a gente acha que a gente consegue fazer tudo. Muito cuidado com as decisões que você toma em momentos de alegria, em momentos de felicidade. Porque nesse momento, tudo que pedem para você, você fala, eu consigo fazer, eu vou fazer. Então isso aqui é importante. Então, o fato de você falar não para você, isso faz com que você seja muito mais assertivo nas suas decisões. Você vai refletir. E outra, não é mais o meu emocional que está me conduzindo. Agora eu vou agir também pela razão. Ok? E o quinto ponto, e esse aqui para mim, ele é tão importante quanto os demais. Quando você aprende a falar não para você, você deixa de contar histórias, você deixa de dar desculpas, você deixa de justificar as coisas na sua vida. Cleito, como assim? Se eu aprendo a falar não para mim, não tem mais conversa, não tem mais história. Eu sei que aquilo precisa ser feito, eu vou fazer. Eu não vou ficar criando historinhas, eu não vou ficar dando voltas, eu não vou ficar criando justificativas. Diante de um erro, eu assumo. Diante de algo que eu preciso fazer, eu vou fazer. Mas eu não gosto, mas eu preciso fazer hoje. Porque hoje eu faço o que eu preciso para amanhã eu fazer o que eu gosto. Então, quando você aprende realmente a dizer não, todas aquelas histórias que você vem contando para você, todas aquelas justificativas que você vem contando para você, simplesmente elas deixam de existir. Porque você passa a ser uma pessoa mais coerente. Essa é uma palavra boa. Você passa a ter mais coerência na sua vida. Então hoje eu preciso que você reflita. Se você tivesse esse domínio, e posso te falar, ele está dentro de você, você só precisa desenvolver ele. Se você conseguisse falar não para muita coisa que você fez na vida, a sua vida seria diferente? Se você conseguisse falar não para suas emoções, para o seu estado emocional, como seria a sua vida? Se você conseguisse falar não para aqueles pensamentos ruins que você teve, decisões que te levaram a decisões que você não se orgulha, que você se arrependeu depois, como seria a sua vida? Por que eu falo tanto do autoconhecimento? Por que eu trouxe o autoconhecimento como tema? Gente, o autoconhecimento é uma frase que eu ouvi, eu guardei. Ele não é para qualquer um. Sabe por quê? Eu poderia chegar aqui e começar a compartilhar algo que falasse da vida de outras pessoas, que apontasse o erro de outras pessoas. Todos os temas que eu compartilho aqui são coisas que eu vivo, coisas que eu já superei e outras que eu preciso me policiar, porque por se tratar de emoções, se eu me descuidar, eu volto a fazer aquilo. Lidar com o nosso emocional não é algo tão simples nem tão fácil. Lidar com as suas emoções, principalmente em fases, em processos que são um pouco mais difíceis, que passamos na vida, não é tão fácil. Hoje mesmo eu estava conversando com uma psiquiatra e nós estávamos conversando, eu falei para ela assim, a nossa vida, eu acho que ela não é tão difícil. Eu acho que a maneira como a gente enxerga as coisas é que dificulta. Então a vida ela não é tão difícil como as pessoas falam, mas elas sempre olham por um lado negativo. Ela falou, concordo, eu acho que 70% da nossa vida é tranquila e 30% é processo ou são desafios. Eu falei, então, mas olha que interessante. Quando eu atendo uma pessoa, ou quando você atende numa sessão, numa mentoria, a pessoa ela chega com um problema, ela chega num cenário onde ela não vê uma saída, então ela imagina que ela está com um problema enorme, e depois de realizar uma sessão, ela sai com aquele problema meio que resolvido. Então ela não estava numa fase difícil, era apenas conflitos internos na questão emocional.
Por isso que quanto mais você desenvolve o autoconhecimento, quanto mais você entende como funcionam essas emoções que estão dentro de você, o processo fica mais tranquilo, a sua vida se torna mais tranquila, porque você rapidamente identifica o que está mexendo com você, o que está te movendo, e você trabalha isso. Mas se você não tem um controle emocional, se você não entende do autoconhecimento, se você não conseguiu ainda assim chegar, se você não aprendeu a dizer não para você, pode ser que você viva ciclos, padrões na sua vida que sempre se repetem simplesmente porque você não desenvolveu a inteligência emocional. Quer um conselho? Quer uma dica? Invista em você. Invista no autoconhecimento. Porque quanto mais você se aprofunda no autoconhecimento, mais fácil e mais leve a sua vida se torna. Quanto mais rápido você identifica as emoções que você está tendo, mais rápido para você resolver, para você ter autocontrole, para você ter autorresponsabilidade. Então esse é o melhor investimento que você pode fazer, o investimento que você faz em você. Porque este é retorno garantido. Se você não curtiu esse vídeo ainda, para você que está assistindo no YouTube, deixa sua curtida. Pega esse link, compartilha com as pessoas. Talvez você nem tenha noção do quanto você ajuda uma pessoa quando você compartilha esse link. Pode ser que a pessoa que você enviou o link não vai fazer efeito para ela, mas às vezes ela repassou para outra e fez a diferença. E a gente pode falar que essa é uma semente que você plantou e que em algum momento vai dar um fruto na sua vida. Então compartilhe. Mas o que eu sempre reforço, o que é importante? Coloque em prática o que você está aprendendo. Então hoje o que eu quero? Aprenda a dizer não para você. Porque isso vai te levar para um nível, isso vai ajudar você no seu crescimento, vai aumentar a velocidade do seu desenvolvimento de uma maneira assim que você vai se surpreender. Mas faça isso, traga isso como uma prática para o seu dia a dia. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.